Obrigado, presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, presidente da Comissão de Justiça, e também aos colegas parlamentares que se fazem presentes aqui nessa audiência pública, o líder do PPS, Rubens Bueno, o nosso companheiro Arnaldo Jordi, do PPS, e o deputado Celso Maldane, de Santa Catarina, a deputada Cristiane Brasil, que se ausentou rapidamente. Quero cumprimentar as representações aqui da magistratura, o doutor João Ricardo dos Santos Costa, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, é um prazer revê-lo aqui, doutor João. Doutor Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutora Norma Angélica, presidente da CONAMP, e nosso conterrâneo e amigo, grande procurador da República, doutor José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação dos Procuradores da República, ANPR. Eu quero, presidente, primeiro fazer um esclarecimento que quando da sessão da CCJ, que ia deliberar sobre essa PEC, alguns parlamentares pediram vista, e isso foi visto, né, de modo muito negativo, como se a gente estivesse querendo atrapalhar a deliberação sobre um tema tão relevante. Eu aproveito essa oportunidade para fazer esse esclarecimento, que essa audiência aqui decorre da necessidade de que nós temos, a sociedade brasileira, o parlamento, a CCJ, debater em profundidade um tema que muda de modo substancial, né, os julgamentos de agentes políticos no Brasil. Então, não é simplesmente o fato de se concordar com a alteração da previsão constitucional da prerrogativa de foro que vai fazer com que a gente escolha o melhor modelo. É importante aproveitar essa oportunidade para aprofundar o debate, para ferir uma das, certamente, mazelas brasileiras, que é a impunidade, ferir de frente, mas apresentar em substituição um modelo que não só resolva a questão da impunidade, que está relacionada não a algum descrédito, por exemplo, da Suprema Corte Brasileira. O que nós estamos falando aqui é de coisa muito mais profunda, da falta de condição, do volume de processo que chega ao Supremo Tribunal Federal, porque parece que quando se discutia ali que o presidente Lula queria ser nomeado ministro para ter a imunidade de ser julgado pelo Supremo, parece que no Supremo todo mundo é protegido, e evidentemente que isso não é verdadeiro a se tirar por tantas decisões importantes e extremamente relevantes para o fortalecimento da democracia que tem tido o Supremo, e outras que a gente lamenta profundamente, como essa recente, que tirou um poder fundamental dos tribunais de contas, que vem desempenhando um papel importante no combate à improbidade. A segunda coisa é que o Brasil vem atravessando uma série de dificuldades, né? Se falou aqui já da chamada Jornadas de 2013, onde de modo difuso, nós tivemos uma manifestação retumbante do povo brasileiro de uma grande insatisfação como as coisas vêm sendo conduzidas no Brasil. E uma dessas insatisfações que saltava aos olhos como evidente é a insatisfação do povo brasileiro com a corrupção. Nós estamos vendo que o Brasil deu passos importantes na institucionalidade, na afirmação, inclusive, das instituições que os senhores representam, o Ministério Público, a Justiça, Poder Judiciário Autônomo, independente, que é fruto também da política. De um lado se demoniza e se criminaliza a política, mas foi a política que legou ao Brasil a afirmação de instituições como as que os senhores e senhoras representam. Mas, em paralelo, nós fomos vendo e verificando que, a despeito da afirmação dessas instituições, nós vimos, e aí a história recente do Brasil é profundamente lamentável, porque revelou uma corrupção endêmica, sistêmica, que evidentemente aponta para a necessidade de uma atualização, de reformas profundas no Estado brasileiro. Eu acho que, se a gente esperar um momento ideal, onde se pudesse ter uma constituinte exclusiva para a reforma do Estado, nós talvez demoremos muito tempo. Nós perdemos, a minha primeira legislatura, eu sou um servidor público de muito tempo, é a minha primeira experiência parlamentar, mas nós chegamos aqui num momento muito difícil, porque passamos 1 ano e meio discutindo uma crise política que se agravou ao ponto de implicar no afastamento do presidente da República e no afastamento do presidente da Casa. Só esses 2 episódios já seriam suficientes para a gente entender
a necessidade dessas reformas. Algumas estão tramitando aqui, tem muitas ideias boas. Vossa Excelência é presidente, deputado Osmar Serralho, de uma comissão especial que discute a mudança na forma de investidura dos ministros do Supremo. Eu fui subscritor de uma PEC que sugere uma alteração muito mais no sentido de contribuir com um debate importante, por entendermos que esse modelo padece de uma legitimidade popular mais profunda e, por isso, uma alteração, um compartilhamento nessa indicação dos ministros do Supremo, da Suprema Corte, nos parece também uma modernização importante da democracia brasileira. Mas no que se refere ao foro por prerrogativa de função, que evidentemente não foi criado com o objetivo que terminou sendo patrocinado por essa medida, que é a impunidade, ele foi criado vamos dizer assim, um objetivo muito nobre, que era de proteger determinadas funções públicas e não os seus ocupantes e não os seus titulares, de um debate que pudesse ser amesquinhado junto com o cotidiano das infrações penais. É óbvio que esse objetivo, ao longo da experiência recente do Brasil, se mostrou completamente desvirtuado pelos problemas estruturais, que a gente sabe, né, que é impensável o funcionamento adequado dos tribunais superiores com o volume de processos que anualmente chegam a essas cortes superiores, e outros problemas estruturais. Mas o que é certo é que, a despeito de alguma inquietação e de alguma dúvida que pudéssemos ter, porque também, em sentido contrário, a gente já viu se buscar impunidade quando aqueles detentores de funções públicas alcançadas pela prerrogativa de função renunciaram, por exemplo, ao cargo de deputado federal para não serem julgados pelo Supremo. Ou seja, se isso fosse uma verdade absoluta, como entender que alguém renuncia ao que daria guarida exatamente ao que a gente quer evitar? Mas, a despeito disso, de saber que muitas vezes um artifício como esse levou, no caso concreto, a um retorno do processo criminal à primeira instância, aí com todas e esse processo em específico, que não há necessidade aqui de discutir sobre ele, mas ele levou ao retardamento exatamente que a gente atribui à prerrogativa de foro. Mas mesmo admitindo que há um debate lateral sobre isso, nós temos clareza de que a reforma do Estado não pode se fazer sem a atualização de alguns institutos. Por isso eu me filio aqui com muita alegria a esse debate e ao relatório do deputado Efraim Filho. Claro que essa audiência aqui possivelmente vai nos apontar alguns caminhos de aprimoramento desse relatório, mas eu acho que o Brasil, nesse momento, depois de passar por uma crise profunda na ética, na política, na economia, no modelo federativo que grava fortemente os estados e municípios, certamente ele não se poderá fazer essa reforma, do Estado sem o enfrentamento de um tema tão delicado, tão sensível, mas tão importante para mostrar que democracia de verdade, mesmo a brasileira, que mesmo com a dificuldade, com os passos claudicantes que deu ao longo de sua história, mas vem se afirmando, e é importante que, quando o vendaval passar, a gente apresente à sociedade brasileira um conjunto de atualizações normativas de aprimoramento do Estado. Entre elas estão as medidas que foram objeto de iniciativa popular e que foram conduzidas pelo Ministério Público Federal, principalmente. Eu estive na Procuradoria-Geral da República no dia que foi entregue aqui na Câmara. Essas medidas, acho que é um debate da maior relevância e, por isso, junto com ele, eu acho que nós devemos dar rapidamente um sinal positivo para a sociedade que, ainda que anseie uma coisa muito mais ampla em termos de reforma do Estado, mas é um passo importante que nós daremos se acabarmos com a prerrogativa de foro, para mostrar que a democracia no Brasil é a democracia de verdade, que dá materialidade à isonomia constitucional, da igualdade de todos perante a lei. Por isso eu me filio aqui com muita alegria a esse debate, estou de pleno acordo com o relatório do deputado Efraim Filho, com as contribuições que certamente advirão dessa audiência pública. Obrigado, presidente.